O relato de Chris Kohler, que consta nos documentos que guiam a nossa imersão de hoje, traz uma confissão que, olha, beira o absurdo. Uhum, é um relato bem forte. Muito. As horas de sono dessa pessoa aumentaram. O descanso físico está, pelo menos na teoria, acontecendo por um período maior do que nunca. Certo. Mas, de alguma forma inexplicável, o cansaço é simplesmente avassalador. Há uma cena descrita no material que é tragicamente cômica, sabe? É a tentativa de ler um livro à noite. Ah, clássica tentativa de leitura antes de dormir. Exato. A leitura avança apenas até a página 2. E aí, o sono vence de forma brutal. Quem conduz a entrevista na fonte original até brinca que a derrota pessoal acontece logo na página 1. Pois é, uma página e já era. Ok, vamos desvendar isso. Como é possível dormir mais e simultaneamente sentir mais cansaço do que em qualquer outro momento da vida? Olha, o motivo pelo qual estamos mergulhando de cabeça nesses relatos não é apenas para constatar um problema, mas para entender de fato a arquitetura por trás dele. Ir na raiz, né? Exatamente. O material que temos em mãos traz vivências muito claras de líderes e profissionais como Raj Patel e Kara Shortsleeve. E a abordagem que essas fontes adotam é puramente estratégica. Não é só reclamação. Nenhuma. O objetivo da nossa análise hoje é dissecar a fundo a gestão de energia no ambiente de trabalho contemporâneo. A visão apresentada foca num fenômeno onde o cansaço não é mais puramente físico. Aquele cansaço que a gente resolve com uma boa noite de sono ou uma caminhada, certo? Isso, esse já não existe mais nesse contexto. Trata-se de um esgotamento sistêmico criado por uma engrenagem invisível e muitas vezes punitiva. Uma engrenagem projetada pela forma como a tecnologia reestruturou o nosso dia a dia. Para diagnosticar a cura, a raiz dessa exaustão invisível que derruba qualquer pessoa na primeira página de um romance, precisa ser isolada. Com certeza. E Kohler aponta o dedo diretamente para o que é chamado no texto de cultura do sempre ligado. A famosa disponibilidade em tempo integral. Isso. O vídeo, as chamadas com câmera aberta, se tornaram o padrão absoluto e inquestionável para toda e qualquer interação profissional. E existe uma expectativa implícita aí, né, quase silenciosa, de uma presença constante e uma performance contínua. Nossa, total. Ao misturar essa exigência extrema com as complexidades normais da vida pessoal ou doméstica, cria-se o que a fonte chama de tempestade perfeita. A velha linha divisória, que separava um tempo de trabalho do tempo pessoal, simplesmente deixou de existir. Evaporou. A sensação descrita é muito parecida com... Sabe quando configuramos o brilho da tela de um smartphone no nível máximo e deixamos assim o dia inteiro? Sim, a bateria vai embora em questão de horas. Exatamente. A bateria vai drenar de forma assustadora, mesmo que o aparelho esteja apenas parado em cima da mesa, sem executar nenhum aplicativo pesado. Só existindo ali, né? Só existindo. O simples fato de manter o brilho lá no alto consome a carga de forma silenciosa e, olha, letal para a energia do aparelho. Mas, a partir dessa constatação, surge um questionamento muito prático. Qual seria? Por que a exigência constante do vídeo demanda tanto mais da mente do que um telefonema tradicional antigo? Afinal, a comunicação remota existe há décadas. Não é uma novidade. O que é fascinante aqui é a anatomia microscópica dessa carga cognitiva. Raj Patel detalha no material que o vilão não é puramente a tela, mas todo o ecossistema hiperativo de interrupções que acompanha essa tela. Aquelas notificações pulando o tempo todo. Existe uma necessidade exaustiva de acompanhar e gerenciar alertas ininterruptamente. E o detalhe crucial para entender a raiz do cansaço é o próprio mecanismo do cérebro humano. Como assim? A simples ação de ouvir um alerta sonoro, desviar o olhar para o canto de uma tela e processar o que acabou de chegar apenas para tomar a decisão de responder agora ou ignorar, desencadeia um ciclo mental brutal. Caramba. Então, só de decidir não responder, a energia já foi gasta? Totalmente. O pensamento que estava fluindo precisa ser pausado de forma muito abrupta. A nova informação deve ser classificada de acordo com seu nível de urgência e só então há a tentativa de retornar ao foco inicial. É um vai e vem sem fim. É um processo que causa uma queda real e fartamente documentada na produtividade diária.
Usando a analogia que você trouxe do brilho da tela, Uhum. a energia não está sendo gasta na tarefa principal do trabalho. Ela está sendo dizimada pelo sistema operacional cerebral operando em segundo plano. O cérebro fica ali tentando avaliar e categorizar dezenas de pequenas ameaças e demandas simultâneas. Nossa, e quando adicionamos a obrigação do vídeo a essa conta, a carga mental deve multiplicar vertiginosamente, né? Com certeza, o esforço não verbal envolvido em chamadas de vídeo é totalmente desproporcional. É verdade. A exigência de decodificar uma tela cheia de rostos pequenos parece exigir um nível de processamento que simplesmente esmaga a nossa capacidade natural de comunicação. E não é só o rosto dos outros. Interpretar micromovimentos faciais em caixas quadradas, com aquele milissegundo de atraso no áudio, policiar a própria postura e ainda lidar com o desgaste psicológico de ter a própria imagem refletida de volta na tela continuamente. Ficar se olhando o tempo todo exaustivo. É um trabalho hiperativo que não existe numa chamada de voz. Na chamada de voz, a pessoa pode simplesmente andar pela sala, olhar pela janela e concentrar toda a energia estritamente na audição e no raciocínio argumentativo. É libertador, se formos pensar bem. Muito. No vídeo, o cérebro fica preso em um modo de processamento que nunca descansa. Bom, já que manter o brilho no máximo e deixar dezenas de alertas rodando em segundo plano causa esse apagão mental tão rápido, o grande desafio passa a ser a ativação de um modo de economia de energia, e um que seja real e efetivo na prática. É o próximo passo lógico. É nesse ponto da exploração dos documentos que o conteúdo sai do diagnóstico para soluções táticas. As fontes oferecem um roteiro altamente pragmático através das experiências de Patel e Shortsleeve. O primeiro movimento de defesa estabelecido por Patel chega a parecer assim banal de tão simples. O uso do não perturbe, certo? Isso, o uso implacável da função não perturbe. A recomendação foca em lembrar que a tecnologia possui interruptores que podem e devem ser desligados para estancar o fluxo de notificações. Retomar o controle básico do aparelho. Fazer uma verdadeira faxina pesada na agenda. Patel institui uma regra nada ortodoxa em relação aos horários. Ele fez o bloqueio absoluto contra agendamentos de reuniões em blocos redondos de 30 ou 60 minutos. Que é o padrão da indústria, né? Todo mundo marca meia hora, uma hora. Pois é, mas para ele o padrão passou a ser exigir compromissos de 15, 20 ou 45 minutos. A mecânica descrita no material tem um fim específico: fabricar um tempo de transição, um espaço ocioso de preparação entre o término de um encontro e o início de outro. Um respiro. Exatamente. Além disso, Kara Shortsleeve promove uma auditoria impiedosa do calendário, estabelecendo a regra de questionar de antemão se cada compromisso precisa mesmo de um formato com vídeo. Ou se poderia ser resolvido de outra forma. Isso. Ela questiona se não poderia ser via comunicação assíncrona, que é basicamente enviar uma mensagem, um áudio ou um documento que o outro lado pode ler e responder no próprio tempo, sem estarem sincronizados ao vivo. Que resolve 90% dos casos. Exatamente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Pensando na dinâmica acelerada de qualquer escritório, não existe um grande risco na redução matemática desses horários? Como assim? Tipo, tentar espremer um assunto denso, que levaria uma hora, no encontro de apenas 15 minutos, não pode acabar gerando uma reunião caótica, atropelada e que vai produzir o triplo de estresse no fim das contas. Ah, sim. Essa é a armadilha mais comum de tentar adotar uma ferramenta sem promover a mudança estrutural por trás dela. Kara Shortsleeve define o modelo em sua fonte como higiene rigorosa do trabalho. Higiene rigorosa. Gosto desse termo. É ótimo, porque a lógica não é simplesmente colocar um cronômetro e falar 2 vezes mais rápido para encaixar o assunto inteiro em 15 minutos. O que seria um pesadelo. Exato. O grande truque de comprimir o tempo no calendário é forçar uma reformulação obrigatória sobre o motivo daquele encontro existir. A redução do tempo e a eliminação do vídeo obrigam as equipes a questionarem se o tema era relevante o suficiente para começar. Entendi. A restrição gera clareza. Isso. O corte de compromissos longos de 60 para 45 minutos, por exemplo, não tem absolutamente nenhuma relação com pressa produtiva.
tem a ver com a criação de um amortecedor vital. Um tempo para processar as coisas. Esse quarto de hora que é devolvido ao relógio funciona como um ponto de processamento essencial. É o momento de salvar as anotações do que acabou de ser discutido, levantar da cadeira, desfocar a visão da tela e, principalmente, desconectar da carga emocional de uma discussão. Tudo isso antes de entrar de cabeça no próximo assunto. Faz todo sentido. Quando uma reunião emenda instantaneamente na outra, o que se observa é que a fadiga de decisão se acumula. Isso acaba transformando profissionais brilhantes em zumbis incapazes de reter informação no final da tarde. É a pura verdade. Esse respiro de 15 minutos garante a integridade da próxima hora de trabalho. Bom, reduzir a carga das reuniões em vídeo, forçar essas pausas programadas e silenciar ativamente as notificações formam um excelente esquema de proteção. Sim, a base da defesa. São táticas claras de defesa para blindar o próprio território, né? Mas a leitura aprofundada dos documentos propõe uma mudança de marcha agressiva. Como sair da defesa e jogar de fato no ataque? Aí entramos num território fascinante. A estratégia apresentada pelas fontes para assumir esse protagonismo é a introdução rigorosa do chamado tempo de foco. Raj Patel descreve o travamento de 2 horas diárias, todos os dias, na agenda. Um período inegociável, livre de e-mails, sem telefonemas e sem nenhuma margem para concessões ou pequenas dúvidas alheias. 2 horas sagradas. Sagradas. Há um relato bastante ilustrativo de um diálogo doméstico no material. A filha dele observa aquele bloco enorme cinza na agenda da semana e pergunta qual é o propósito daquilo. A resposta dada é direta e objetiva. Ele diz que é para fazer as coisas. Simples e direto. Pode ser um período para aprofundar a solução de um problema difícil ou para o desenvolvimento próprio, como investir tempo para aprender uma habilidade nova, por exemplo. Short Sleeve reforça a solidez dessa postura de ataque, implementando limites intransigentes de início e fim do expediente diário, e tratando as férias com a disciplina de um tratamento médico que não pode ser interrompido. O que é muito raro na cultura corporativa, né? Raríssimo. É possível traçar um paralelo bem fascinante com um compromisso médico de rotina. Ninguém desmarca um retorno no dentista numa tarde de terça-feira apenas porque pingou um e-mail com uma dúvida operacional na caixa de entrada. Não mesmo. Ou porque o chat corporativo começou a piscar. O compromisso de saúde é sumariamente respeitado por quem vai e por quem fica no escritório. Por que, então, um bloco de concentração de 2 horas, que é essencial para sustentar a produtividade profunda, é frequentemente atropelado pelo menor sinal sonoro do celular? Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos que o que estamos analisando não é uma simples dica de produtividade de internet. É o respeito à neurociência do próprio trabalho. Neurociência. É isso que está em jogo, na verdade. Sim. Quando o bloco focado é atropelado por uma notificação aparentemente inofensiva, o preço cobrado pela mudança de contexto mental é altíssimo. O famoso pedágio cognitivo. Exatamente. A literatura sobre atenção demonstra que uma interrupção rápida de 2 minutos no meio de um raciocínio complexo pode custar mais de 20 minutos inteiros, tudo isso até que a pessoa consiga recuperar aquele estado de imersão e profundidade que possuía antes do bip tocar. Nossa, 20 minutos perdidos por causa de uma olhadinha de 2 minutos? É um roubo de energia. O tempo de foco, portanto, abandona o status de luxo de profissionais sêniores e se consolida como a fundação estrutural para realizar qualquer trabalho que demande intelecto. Faz todo sentido. Há um aspecto muito revelador nos documentos, que é o uso dessas 2 horas não apenas para apagar incêndios atrasados, mas para aquisição de novos conhecimentos. Que é onde o crescimento real acontece. Exato. A dinâmica das comunicações digitais modernas empurra todo profissional para um estado crônico de reatividade. Passar o dia resolvendo as urgências que estouram nas caixas de entrada dos outros. Apagando fogo alheio. Isso. Ao proteger agressivamente essas 2 horas diárias, ocorre a transição para a proatividade. O trabalho real ganha tração contínua.
E a ênfase tão forte nas férias e na pontualidade do expediente, defendida por Shortsleeve, é a constatação definitiva de que a energia criativa e estratégica é um recurso orgânico e finito. Um recurso que queima rapidamente e necessita de um protocolo de recuperação intencional. A discussão sobre a blindagem do calendário, a higiene do trabalho e os horários focados desenham um cenário perfeito quando a própria pessoa possui o poder de decisão final sobre sua agenda. É verdade. É fácil falar quando se está no comando. Pois é bonito na teoria garantir a autonomia, mas a complexidade real do mundo corporativo envolve pressões que quase sempre descem hierarquicamente de cima para baixo. Com certeza. Como aplicar barreiras tão rígidas quando as chefias, de forma velada ou direta, exigem estar sempre online? É o grande gargalo. As lideranças analisadas nestes documentos invertem a lógica clássica. O foco narrado por Kara Shortsleeve consiste em assumir ativamente o fardo de ajudar as equipes a gerenciar e frear essa exaustão. O líder atuando como um escudo, né? Isso. O material descreve uma situação prática que ilustra perfeitamente o dilema. O flagrante de um trabalho noturno numa sexta-feira. Ixi, clássico. Ao observar alguém logado no sistema em um horário de claro descanso, a postura descrita não é a de um microgerenciamento ríspido punitivo. A abordagem acontece a partir de uma curiosidade investigativa e, veja só, uma genuína gratidão. Interessante. A pergunta enviada à equipe é formulada de maneira bem clara. Ela pergunta se este esforço de fim de semana foi planejado por algum motivo especial de concentração ou se houve a necessidade de ajuda externa para estabelecer limites e tirar essas pendências do caminho. Nossa, é uma mudança de paradigma. Total. Em contrapartida a essa proteção, o documento detalha que a mesma liderança faz exigências brutais e inegociáveis de excelência extrema no que chama de 3 coisas críticas. 3 coisas críticas. Foco absoluto. O compromisso central é entregar essas 3 frentes de maneira impecável. Mas a contrapartida é permitir e ativamente fomentar diálogos para simplesmente largar tarefas consideradas menos relevantes. O que exige muita maturidade. Então, o que tudo isso significa? Para quem conhece a realidade tensa do mercado, receber uma mensagem surpresa de um cargo de chefia numa sexta-feira à noite, questionando por que o computador está ligado, não corre o sério risco de gerar uma onda monumental de pânico? Sem dúvida. Não soaria como um relaxamento artificial? Uma espécie de armadilha onde o trabalho extra é veladamente repreendido, gerando ainda mais insegurança? Isso levanta uma questão importante. O limite entre o cuidado legítimo de uma chefia e o que parece ser um monitoramento invasivo é incrivelmente tênue. Sim, uma linha muito fina. Se um líder apenas aplicar a pergunta investigativa da sexta-feira sem ter construído o cenário prévio, a ansiedade vai ser generalizada. A pessoa vai achar que está sendo demitida. Com certeza. O grande segredo da estratégia abordada na fonte é a criação intencional de segurança psicológica por meio da regra implacável das 3 coisas críticas. É aí que a mágica acontece. Exato. Em ambientes tradicionais, o padrão exige que todas as tarefas, desde os projetos-chave até os relatórios administrativos que ninguém lê, sejam executados perfeitamente. O que é impossível. Nesse cenário tóxico, perguntar sobre o final de semana soa como cobrança disfarçada. No entanto, quando a liderança define com clareza cristalina quais são as únicas 3 frentes que realmente vão definir o sucesso da equipe, um contrato tácito de permissão é selado. A regra do jogo fica clara. A genialidade da tática é a pureza dessa troca. Entrega-se a excelência vital e, em troca, ganha-se o respaldo oficial para despriorizar, atrasar ou deletar aquilo que é puramente ruído. Liberdade com responsabilidade. É a clareza desse acordo que retira o pânico da mensagem de sexta-feira. A abordagem investigativa serve para diagnosticar falhas na arquitetura da empresa. Como um termômetro. Isso. Se alguém está sacrificando um descanso, significa que o sistema de despriorização falhou, ou que a equipe não blindou o profissional corretamente. Não é sobre censurar o ato heróico do esforço extra, mas compreender que depender desse heroísmo individual para sustentar a operação
É um sintoma claro de falência do modelo de trabalho. Falência do sistema. Perfeito. O reconhecimento de que o esgotamento é um risco operacional para o negócio e não apenas um incômodo pessoal é o que muda tudo. Essa visão completa perfeitamente o arco evolutivo dos materiais que dissecamos hoje. O ciclo de aprendizado desta imersão fornece um roteiro muito sólido de retomada de controle. Um roteiro muito prático. Sim. O ponto de partida fundamental foi identificar o dreno insidioso de energia, aquele gerado pela expectativa do sempre online e o custo invisível das múltiplas notificações processadas simultaneamente no cérebro. O brilho da tela no máximo, lembrando a nossa analogia. Perfeito. Partindo desse diagnóstico de falha sistêmica, o terreno se abriu para as defesas operacionais. Quebrar o dogma obsoleto da reunião de 1 hora inteira. Implementar janelas fixas de 15 minutos de amortecimento para preservar a capacidade analítica e questionar arduamente o uso de câmeras. E fechar as portas para as interrupções com o não perturbe. Exato. Com as defesas armadas, fomos ao movimento ofensivo, entendendo que as 2 horas diárias do bloco de foco não constituem um luxo dispensável, mas sim a fundação inadiável para a profundidade criativa frente ao bombardeio reativo de demandas alheias. Não é mimo, é estrutura. Para fechar, o material nos ensinou a premissa de que construir uma cultura forte exige coragem, especialmente na hora de cobrar a perfeição em apenas 3 coisas críticas, oferecendo em troca a permissão psicológica para soltar o peso do que é superficial sem que a culpa corroa quem executa. Essa é a verdadeira liderança moderna. Fica estabelecido um convite pragmático para que essa nossa análise não repouse no terreno da teoria inspiradora para quem nos ouve. A ação imediata é auditar a própria rotina de forma fria e calculista. Hoje mesmo, se possível. Hoje mesmo. Quais compromissos que sugam energia no vídeo podem ser transformados em trocas de arquivos e comunicações não simultâneas? Quais reuniões de 1 hora inteira vão, ainda hoje, ser comprimidas para 45 minutos para fabricar janelas de recuperação mental no meio do caos? Perguntas essenciais. E a reflexão mais decisiva de todas, no escopo do trabalho atual, quais são as verdadeiras 3 prioridades críticas que justificam o foco implacável? O mapa para uma forma mais sustentável de sobreviver ao escritório moderno está delineado pelos relatos que exploramos. Mas há uma camada filosófica intrigante que desponta no limite de todas essas técnicas. Qual seria? Se o modo de economia de energia atingir a perfeição. Se os limites de horários funcionarem de forma impecável, com notificações caladas e a tela protegendo as preciosas 2 horas ininterruptas. Se o tempo voltar a ser controlado. Talvez o próximo embate não envolva ferramentas de comunicação, excesso de carga mental ou exaustão pela presença. Nossa, o que sobraria então? Se o ruído desaparecer completamente, talvez o maior choque seja a redescoberta do puro e desconfortável silêncio. A grande dúvida que fica é o que pode acontecer com o potencial da inteligência quando a mente finalmente tem de lidar com o calendário vazio e reencontra o espaço gigantesco e assustador para não fazer absolutamente nada.